Exploradores, e se eu dissesse que o maior vilão de Karate Kid talvez não seja quem você pensa? Que o golpe mais famoso da história do cinema quase foi proibido, e que o Sr. Miyagi quase não existiu? Hoje, nós vamos revelar os segredos, bastidores e verdades escondidas por trás de Karate Kid, A Hora da Verdade, um filme que parece simples, mas que mudou o cinema. Fique até o final, porque a última curiosidade mudará completamente a forma como você vê esta história. Sejam muito bem-vindos, exploradores, a mais uma jornada pelo cinema que marcou gerações. Se você curte descobrir os segredos por trás dos filmes que marcaram época, já se inscreva no Cine Explorador, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também ama cinema. E comenta aqui rapidinho, de onde você está assistindo. Queremos muito saber onde as nossas explorações estão chegando. Agora segura aí, porque Karate Kid guarda detalhes que quase ninguém percebeu. Lançado em 1984, Karate Kid, A Hora da Verdade, acompanha Daniel LaRusso, um adolescente comum, que se muda com a mãe para a Califórnia, e acaba se tornando alvo de agressões de um grupo de jovens, praticantes de karatê. Sem entender por que está sendo perseguido, Daniel encontra ajuda onde menos espera, no silencioso e misterioso Sr. Miyagi, um simples zelador, que esconde seu passado como mestre de artes marciais. O que começa como uma história sobre o bullying, logo se transforma em uma lição sobre disciplina, respeito, equilíbrio e autoconhecimento, culminando em um torneio, que colocaria Daniel frente a frente com seus medos. Mas esta é só a superfície da história. Pode parecer impossível imaginar Karate Kid sem o Sr. Miyagi, mas acredite, isso quase aconteceu. No roteiro inicial, o Sr. Miyagi era um personagem secundário, sem importância. O foco estava totalmente em Daniel e nos seus conflitos. Executivos do estúdio acreditavam que um senhor japonês, calado e introspectivo, não teria apelo comercial para o público adolescente dos anos 80. Mas, quando Pat Morita entrou no projeto, tudo mudou. Conhecido até então por papéis cômicos, Pat Morita surpreendeu durante o teste, ao misturar humor, melancolia e uma serenidade quase espiritual. Ele não interpretou Miyagi como um mestre durão, mas como alguém marcado por perdas profundas, algo que não estava claro no texto original. A cena em que Miyagi fala sobre a morte de sua esposa e filho, durante a guerra, foi uma sugestão do ator, que pediu mais humanidade para o personagem. O resultado? O estúdio não só manteve Miyagi, como reescreveu o filme inteiro ao redor dele. E esta não foi a única decisão que transformou Karate Kid. As cenas de treinamento parecem simples, quase cômicas, mas escondem uma das ideias mais inteligentes do cinema. Originalmente, o roteiro previa montagens tradicionais de treino, com golpes, socos e chutes. Foi o roteirista Robert Mark Kamen quem sugeriu algo diferente. Kamen era praticante de karatê e viveu, na vida real, um treinamento onde passou semanas realizando tarefas repetitivas, sem saber que estava desenvolvendo memória muscular, equilíbrio e disciplina. Ele levou sua própria experiência para o filme. Quando Daniel pinta a cerca, lixa o chão e encera o carro, o espectador compartilha da frustração do personagem. Só depois vem a revelação: o aprendizado estava acontecendo o tempo todo. Essa escolha transformou uma simples sequência de treino em uma lição de vida, algo que ajudou o filme a marcar a memória do público. Mas o ator principal nem sequer sabia lutar. Apesar de Daniel LaRusso parecer cada vez mais confiante ao longo do filme, a verdade nos bastidores era bem diferente. Quando Ralph Macchio foi escalado, ele não tinha formação em artes marciais. Seu contato com o karatê era mínimo, e isso se tornou um desafio real para a produção. Enquanto outros atores do elenco, especialmente os alunos do Cobra Kai, já tinham experiência em artes marciais,
Ralph Macchio precisou aprender quase tudo durante o processo de gravação. Os treinos eram diários, intensos e cansativos. Mesmo assim, o ator demorava para alcançar a precisão técnica esperada. Em vez de enxergar isso como um problema, o diretor John Avildsen percebeu algo valioso: Daniel não deveria parecer um lutador experiente. A câmera passou a trabalhar a favor dessa limitação: planos mais fechados, cortes rápidos e coreografias desenhadas para destacar a emoção, não a técnica. Cada golpe parecia mais pesado, mais difícil, mais sofrido, exatamente como a jornada de alguém que está aprendendo do zero. O público não via um prodígio das artes marciais, mas um garoto comum, errando, apanhando e tentando se manter de pé. E há um detalhe ainda mais curioso: Ralph Macchio tinha 22 anos, mas interpretava um adolescente de 17. A combinação de aparência juvenil com inexperiência real tornou Daniel LaRusso um dos protagonistas mais identificáveis dos anos 80. Mas essa escolha só funcionou porque o diretor sabia exatamente qual história queria contar. John Avildsen não dirigiu Karate Kid como um filme de artes marciais, ele o dirigiu como um drama. Poucos anos antes, Avildsen havia mudado o cinema com Rocky, e conscientemente, aplicou a mesma lógica aqui. O público não precisa entender de boxe ou de karatê. Ele precisa sentir a jornada. Desde o início, Daniel é mostrado como alguém deslocado, tentando se encaixar em um ambiente hostil. O Sr. Miyagi entra na história, não como um treinador tradicional, mas como um guia emocional. Ele ensina muito mais sobre equilíbrio, paciência, disciplina e respeito, do que golpes. Por isso, o treinamento em Karate Kid não é acelerado, ele é repetitivo, frustrante, quase irritante, exatamente como o crescimento pessoal costuma ser na vida real. A grande sacada de Avildsen foi fazer com que o torneio não representasse apenas uma competição, mas a prova final da transformação interna de Daniel. E essa decisão levou a uma das cenas mais debatidas da história do cinema. Hoje, o chute da garça é uma das imagens mais reconhecíveis do cinema. Mas, nos bastidores, ele foi tratado como um grande problema. Especialistas em karatê, consultados pela produção, afirmaram que aquele golpe não seria permitido em um torneio real, especialmente da forma como é executado. Executivos do estúdio ficaram receosos, o público poderia questionar a credibilidade do desfecho. Houve discussões sobre alterar o final, substituir o golpe por algo mais tradicional, ou até mesmo mudar o vencedor da luta. No entanto, John Avildsen recusou todas as opções. Para ele, o chute da garça não precisava ser tecnicamente perfeito, ele precisava ser cinematograficamente verdadeiro. Era a materialização de tudo que Daniel havia aprendido: foco, equilíbrio, confiança, disciplina e autocontrole. Quando Daniel executa o golpe, ele não está apenas vencendo Johnny Lawrence. Ele está vencendo o medo, a insegurança e a sensação de não pertencimento que o acompanharam desde o início do filme. A decisão de manter o chute dividiu opiniões técnicas, mas foi exatamente isso que transformou a cena em história do cinema. E, ironicamente, esse final abriu espaço para uma discussão que só surgiria muitos anos depois. Durante décadas, ninguém questionou a narrativa: Johnny era o vilão, Daniel o herói. Mas, com o passar do tempo, fãs começaram a assistir Karate Kid com outros olhos, e perceberam algo desconfortável. Johnny já estava em um relacionamento quando Daniel chega. Daniel se envolve com Ali, provoca conflitos, e em alguns momentos, parte para o confronto primeiro. Johnny, por outro lado, vive sob a constante pressão de um sensei agressivo, manipulador e abusivo. John Kreese não ensina disciplina, ele ensina humilhação e violência. Johnny não é apenas um agressor, ele também é vítima de um sistema tóxico.
Essa releitura cresceu na cultura pop, ganhou força na internet, e acabou sendo levada a sério pelos próprios criadores da franquia, culminando, décadas depois, em uma das séries mais comentadas de todos os tempos, Cobra Kai. O que antes era uma história simples de bem contra o mal, se revelou muito mais complexa. Todos os personagens estão lutando suas próprias batalhas. Quando Karate Kid chegou aos cinemas, ninguém imaginava o impacto que teria. Com um orçamento modesto, o filme se transformou em um fenômeno cultural, arrecadando mais de 130 milhões de dólares, e conquistando incontáveis fãs. Mas o seu maior legado não está nos números. Karate Kid ensinou que vencer não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. Que disciplina supera talento, e que, até o mais improvável dos mentores, pode mudar vidas. Talvez seja por isso que décadas depois, essa história ainda faça sentido. Porque todos nós, em algum momento, somos um pouco Daniel LaRusso, tentando encontrar equilíbrio em um mundo que insiste em nos derrubar. Já se inscreveu no nosso canal? Deixou o like no vídeo? E já compartilhou com a galera toda? Precisamos alcançar a meta de 1000 inscritos, então nos ajude. Aproveite para desfrutar de outras pérolas do cinema que temos aqui no canal. E se quiser sugerir algum filme, deixe nos comentários. Nos vemos na próxima exploração. Valeu!